E partindo um pouco da política brasileira, vamos aguardar o rumor dessas investigações, a presença ou não desse público de bolsonaristas na manifestação. Mas agora falando um pouco mais sobre futebol brasileiro, futebol cearense. Finalistas, o Ceará e o Fortaleza alcançam a hegemonia de 30 anos no Campeonato Cearense. E essa informação está na capa do jornal O Povo e traz o seguinte: principais forças do estado, Ceará e Fortaleza vão decidir mais uma vez a grande final do Campeonato Cearense. A definição dos finalistas ocorreu após as classificações de Leão e Vovô ante Ferroviário e Maracanã, respectivamente, nesse fim de semana. E quem está com a gente para conferir, para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós recebemos o repórter de esportes do Povo, Lucas Rangel. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Rangel Diniz, perdão. Fala um pouco para a gente sobre esse saldo do Ceará e do Fortaleza, o que aconteceu antes dessa classificação e qual a expectativa para essa importante partida. Rangel Diniz, seja muito bem-vindo aqui no Povo News. Muito bom dia a todos que acompanham o Povo News. E é isso, né? O Ceará venceu o Maracanã ontem, né? Também chegou agora às finais para enfrentar o Fortaleza. Pelo 30º ano seguido, Fortaleza e Ceará se enfrentam na final do Campeonato Cearense. E assim, roteiros bem diferentes na semifinal. Tá? Os dois acalorados pelos bastidores que rolaram na semana, né? Questão da definição do mando de campo, coletivas ali um pouco mais exaltadas, como foi o caso do Vojvoda depois do jogo do Fortaleza. Mas teve um Ceará que foi muito forte contra o Maracanã, comprovou ali a soberania sobre o Maracanã. No primeiro jogo já tinha vencido por 3-0, deixou um 7-0 no agregado depois de vencer o segundo por 4. Jogou com um time misto ali, assim como o Maracanã também, que estava pensando já na Copa do Brasil, já sem muita expectativa no Campeonato Cearense. Então foi um jogo ali um pouco mais tranquilo em relação a disputas de bola, a tentativa de jogadores de não se machucar, mas ao mesmo tempo um Ceará que foi muito sério e que jogou para golear, né? Jogou para vencer bem e chegar motivado para a final. O Fortaleza, por sua vez, já enfrentou uma dificuldade maior contra o Ferroviário, né? No primeiro jogo, empatou em 0-0 no PV. No segundo jogo, teve toda essa questão de que queria mandar o jogo no Castelão, acabou jogando no PV. E lá no PV venceu apenas por 1-0, né? E foi assim nos minutos finais, tá? O Fortaleza tentou durante o jogo todo, mas o Ferroviário resistiu durante os 90 minutos e somente no primeiro minuto dos acréscimos da segunda etapa foi que o Lucero decidiu pro Fortaleza, né? Antes disso, já tinham tido 2 gols anulados, então foi um Fortaleza que ficou na frente o tempo inteiro, mas que sentiu dificuldades contra o Ferroviário. Pra final, é um roteiro e tanto, tá? Porque são 2 times que estão com 46 títulos, que tentam ficar ali como o maior campeão do futebol cearense. Então é uma final de desempate, né? O Vojvoda, por sua vez, chega ali à 8ª final dele com Fortaleza, enquanto o Léo Condé segue com o melhor aproveitamento em um início de ano pelo Ceará. Então tem todo um roteiro que foi construído ali por ambas as equipes para fazer de fato uma grande final. Então vamos conferir aí essa grande final, expectativa que será acompanhada aqui pelos nossos jornalistas do Povo. Rangel, infelizmente também houve um episódio muito triste no cenário do futebol brasileiro, que foi o que aconteceu com o atacante Luiz do Palmeiras, né? Inclusive toda a cobertura do jornal O Povo traz informações sobre esse caso. E temos uma atualização de que esse jogador, ele pede uma ação contra o racismo, inclusive uma ação que pede celeridade da justiça. E ele fala, até quando o futebol vai admitir isso? Eu vou só ler rapidinho o que ele falou. Ele desabafou e disse o seguinte: não sei o que falar, no momento subiu um ódio na cabeça, até porque tinha muitos policiais ao lado e isso me deixou mais bravo. E aí ele fala no finalzinho, na hora ali a gente fica bravo, perde a cabeça, mas tem pessoas assim desse tipo do mundo, até quando a gente vai viver isso? Rangel, isso é um apelo importante e não é novidade no esporte, não é novidade no futebol, E eu fico uma pergunta aqui para você, né? Você acredita que vai haver uma celeridade na justiça em relação a essa ação? Não é a primeira vez, esses casos de racismo, eles persistem no futebol, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Quais seriam as melhores medidas cabíveis para evitar, né, para coibir de vez ou reduzir esse tipo de ato, que inclusive é criminoso, segundo a Constituição brasileira? Com certeza, né? Eu acho que as punições elas têm que sair de serem somente notas oficiais, né? No futebol mundial a gente vê os casos recorrentes no tempo inteiro, vários jogadores tendo que se posicionar, o Luigi ter que dar aquela coletiva após o jogo e ir falar sobre o que aconteceu em campo e nem ser perguntado sequer sobre o que aconteceu com ele ali na beira do campo, quando o torcedor teve o ato de racismo com ele. E, ao mesmo tempo, essas punições são sempre muito leves, né? São emissões de notas oficiais, pedido para que os clubes se desculpem publicamente,
façam uma postagem, as multas precisam ser mais severas, as punições precisam ser mais severas, talvez a exclusão do Cerro Porteño ali da Libertadores Sub-20 seja um dos meios. Eu acho que isso precisa ser um tanto quanto mais seguro para mostrar que não há mais espaço para isso, né? Porque enquanto você só solta notas, fica muito naquela do que aconteceu lá na Espanha, que teve uma demora toda na La Liga até tornar uma situação muito mais complicada de se resolver, e na Conmebol a gente vê que isso acontece o tempo inteiro na Libertadores, na Copa Sul-Americana, com times brasileiros, os jogadores negros, todo jogo contra, independente do país que seja outra equipe, acontece de forma muito recorrente, né? E a gente vê na entrevista do Luigi a face do que muita gente passa dentro de campo e também fora dele, né? Você vê que o choro do Luigi não é só pelo momento que aconteceu, então a gente não está falando só do ato daquele momento, mas é de uma construção de uma vida inteira, de outros momentos que ele passou por aquilo e que ele volta a rememorar tudo no momento em que ele sofre aquilo dentro de campo, fazendo o que ele gosta e fazendo o trabalho dele, né? É isso, Rangel. Racismo que é crime no Brasil e em várias outras partes do mundo. Fica aí o nosso aguardo, para além de notas oficiais, como você acabou de falar, para que sejam aplicadas medidas cabíveis e até mesmo políticas públicas que acabam por coibir essas ações criminosas no futebol e também em todo o convívio social no mundo todo.